Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus te abençoe, tua vida, tua casa, toda a tua família nessa manhã. E que nessa manhã a palavra de Deus possa te socorrer aí do outro lado, te tirar dessa situação difícil que você está vivendo. Que essa palavra que vai ser pregada nessa manhã possa te curar, possa te libertar, possa fazer na tua vida aquilo que você não pode fazer hoje, nesse dia, amém? Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você, mas antes de entrar na palavra, eu vou te falar uma coisa aqui para você ficar bem esperto no que está acontecendo ao redor de você. Tem muitas pessoas, irmão, que acham que Deus salvou ela ou que Deus deu alguma coisa para ela porque ela era melhor do que você, porque tinha mais estudo do que você, porque era mais bonito do que você. Não, não foi por nada disso não. Deus salvou a pessoa pela misericórdia dele. Deus salvou o ser humano pela misericórdia, pela graça dele. É uma coisa que a gente recebe, que a gente não merecia essa salvação, tá entendendo? Mas Deus, Ele nos concedeu pela sua graça e misericórdia. E aqui na palavra de Deus que a gente vai ler hoje, você vai entender isso. No livro de Efésios, no capítulo 2, leia a palavra de Deus comigo. Pegue sua Bíblia e acompanhe. Diz assim, ó. A salvação é pela graça. E vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, tá entendendo? Então, era assim que nós andávamos antigamente, tá entendendo, irmão? Fazendo a vontade da carne, dos pensamentos que a gente pensava em se prostituir, a gente ia lá e fazia. A gente pensava em sair com uma balada de noite, ficar a noite todinha bebendo, zoando. A gente ia e fazia, fazendo sempre a vontade da carne, do corpo. E dos pensamentos, tá entendendo? Os pensamentos malignos que a gente pensava, porque a gente estava no mundo de trevas e o inimigo estava se aproveitando da nossa inocência para fazer a gente fazer aquilo que ele gostava, tá entendendo? Xingar os outros, dar com palavrão, xingar os vizinhos, xingar os amigos, tá entendendo? Então, a gente era essas pessoas desordenadas, que não tinha direção, que não sabia para onde estava indo, mas Deus, pela sua misericórdia, tá entendendo? Estendeu a sua mão e nos resgatou de lá. Diz assim no verso 3, ó. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, tá entendendo? Então a gente andava nessas condições, né? Fazendo tudo errado, tudo aquilo que a gente achava que era certo a gente estava fazendo e a gente estava caminhando, tá entendendo? Para um dia cair dentro de uma sepultura sem salvação, sem libertação, não ter a oportunidade de gozar dessa salvação que Jesus Cristo nos concedeu hoje. Então não fique preocupado não, porque tem gente que ele afronta você. E você tem Deus, mas você não tem o que eu tenho isso, tenho aquilo, você não tem nada, você só tem uma casa aí, às vezes, muito mal para morar e não tem nada. Mas não dê ouvido para essas coisas não, que isso aí é coisa do inimigo. Jesus, quando ele estava aqui na terra, tá entendendo? Ele disse para os discípulos que o Filho do Homem não tinha nem aonde inclinar a cabeça. Porque todo o patrimônio de Jesus estava no céu. E o da gente, a nossa pátria também hoje é no céu. Aqui a gente estamos de passagem, aqui a gente estamos, pela misericórdia de Deus, vivendo, tá entendendo? Uma passagem aqui, e essa passagem tem que ser bem passada mesmo para que a gente um dia venha ver Jesus como ele é. Não podemos deixar se levar pelas coisas desse mundo. O apóstolo Paulo fala, não se embaraceie com as coisas desse mundo, tá entendendo? Dessa vida. Então a gente não pode ficar embaraçado com essas coisas não, irmão, porque tem muitas pessoas indo embora sem salvação, sem libertação e deixando um monte de riqueza aí para trás para os outros ficar brigando por elas. E ela não levou nada daqui, passou o tempo todo presa naquilo ali. Eu não estou aqui pregando para você que Deus não quer que você seja abençoado, não. Deus quer que você seja abençoado, que você tenha a sua empresa, tenha o seu comércio, que você tenha seu trabalho digno para levar o pão para dentro da sua casa. Você tenha seu carro para andar, passear com a sua família, você tem o direito disso tudo, entendeu? Não estou dizendo que Deus não quer fazer isso na sua vida, que Ele faz. Ele vai te dar, Ele vai fazer. Se Ele não te deu ainda, Ele vai abrir as portas da oportunidade e você vai ter suas coisas. Agora, o que Deus não quer é que a gente fique se apegando com isso. Naquela orgia de estar correndo atrás disso, de se não tivesse, eu quero, eu tenho que conseguir, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Não é assim não, irmão. A
palavra de Deus diz que as bênçãos de Deus alcançam a gente. A gente vai trabalhando, vai orando a Deus, vai buscando, fazendo a vontade de Deus e automaticamente as bênçãos de Deus vai acontecendo. Aquela coisa que você quer fazer, aquela empresa que você quer abrir, o teu comércio, tua oficina, não importa o trabalho que você faz, desde que seja honesto para você ganhar seu dinheiro honesto e levar o pão para a sua família, Deus não está preocupado com o tipo de trabalho que você faz, se é servente de pedreiro, se é mecânico, se é cabeleireiro, se é vendedor no comércio. Deus não está olhando para isso, Deus quer te abençoar, Deus quer te honrar, te prosperar, tá entendendo? Mas quer que você ande certo e justo nos caminhos dele, se justificando todos os dias no Filho dele, que é Jesus Cristo. Mas tem gente que não gosta quando a gente fala essas coisas, porque tem muitas pessoas, irmão, que não generalizando todo mundo, mas tem muitas pessoas que se prendem muito às coisas dessa vida, irmão, e não quer saber da palavra de Deus, não quer saber, tá entendendo, de ler uma palavra durante o dia, tirar uma hora para Deus ali na casa dele, na empresa, onde ele estiver, meia horinha para orar a Deus, para agradecer a Deus pelo que ele já tem, agradecer a Deus pelos filhos que estão na faculdade se formando, agradecer a Deus, tá entendendo, irmão? Deus quer que você seja grato, porque ele foi gracioso comigo e com você. Então a gente tem que viver essa vida na graça de Deus, debaixo da misericórdia, a nova vida debaixo da graça de Deus. Vamos falar lá em Romanos. Uma vida abençoada, uma vida de paz, de alegria e de satisfação, de saber que um dia a gente vai ver Jesus como ele é. Vai dizer assim, ó, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, tá entendendo? Então, Deus fez tudo isso na minha vida e na tua vida, tá entendendo, irmão? A gente estava morto nas nossas ofensas, nos nossos pecados, e Ele, pela graça e misericórdia dele, nos resgatou daquele mundo de treva, de escuridão, de angústia, de tristeza, de medo, de assombro, tá entendendo? Porque quem não tem Jesus, o inimigo apavora a mente da pessoa. O inimigo sai apavorando a mente do ser humano, tá entendendo? Para o ser humano não entender, tá entendendo? Que a situação que ele está vivendo ali vai levar ele a uma grande destruição, mas o inimigo cega a pessoa para que a pessoa não enxergue o perigo que está na frente dela. E a pessoa também se convence que vai acontecer com os outros, mas com ela não vai acontecer nada, mas é mentira. A palavra de Deus diz que todos nós estamos sujeitos às mesmas coisas, o crente, o ímpio, estamos sujeitos às mesmas coisas, só que nós temos um Deus acima da nossa cabeça, que peleja por nós, que acampa o anjo ao redor daqueles que temem a ele, daqueles que guardam a palavra dele, e protege e livra. Você não tem condições de pagar 2 seguranças para sair do teu lado por aí. Não segura ninguém, não guarda ninguém, não evita ninguém de morrer. Se for para morrer, vai morrer, porque o espírito da morte, quando ele recebe ordem de ceifar uma vida, ele vai e ceifa e não quer nem saber. Tá entendendo, irmão? Só quem repreende o espírito da morte é Deus. Só Jesus é quem tem poder de repreender a morte, porque ele venceu a morte na cruz do Calvário por mim e por você. Segurança, coitado, são um pai de família também que está trabalhando ali para ganhar o pão dele, na profissão dele. Mas ele não tem o poder de garantir a vida de ninguém. Até protege de uma situação, de uma coisa, de outra, mas de morrer, ninguém está salvo, ninguém está liberto, ninguém está livre se não for por Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Ninguém é salvo nessa vida, liberto, seguro, protegido, se não for debaixo do sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Debaixo do poder dele, da graça dele que nos encheu e tirou a angústia e a tristeza do nosso coração. Para terminar, a gente diz assim, ó. Para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça. Pela graça sois, da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Deus está garantindo aqui que você é salvo pela graça. Pela sua fé que você tem em Cristo Jesus e crê que Deus é vivo, que Deus existe, você é salvo, você é liberto, porque Jesus, ele se achou graça em você, te encheu do Espírito Santo, te libertou para tu ser dele.
E o que é propriedade de Deus, o diabo não bota a mão. O que está na presença de Deus, o inimigo não pode tocar, amém? Então que Deus te abençoe nessa manhã, você, sua casa e toda a sua família. Que você seja protegido, que você seja guardado, que você seja abençoado por Deus cada dia mais, brilhando, sorrindo e se regozijando, por ter um dia certeza que um dia você vai morar com Jesus, um dia você vai ver Ele como Ele é, porque você foi salvo, foi chamado, escolhido, e você vive essa alegria na sua vida aí, no seu lar, na sua casa, na sua empresa. Onde você está louvando a Deus, está orando, está buscando, porque você sabe que tem um Deus acima da tua cabeça que te guarda, que te livra e te protege, amém? Essa é a segurança do cristão, é estar uma vida com comunhão, em oração diante da face do nosso Deus. Então que Deus te abençoe, Deus te guarde, te proteja, tá entendendo? Você que vai viajar com a sua família para passar esse feriado, possa ser para a praia, para o sítio, para a chácara, para a fazenda, não importa para onde você vá, que a mão de Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua família. Guarde você na ida para livrar de acidente na estrada, livrar de assalto, livrar de atropelamento, de tudo quanto for de ruim, que a mão de Deus te proteja, de ida e de volta para a tua casa de novo, amém? Então que Deus te abençoe e vamos orar para que a gente venha ter a confirmação de Deus nesse dia. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, toma a vida desse homem, dessa mulher, toma a vida dessa pessoa, meu Deus, que parou para escutar essa palavra, Senhor. Ela saia desse vídeo abençoada, justificada, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoe, meu Deus, a viagem que essa mulher vai fazer com a família dela, esse homem. Abençoe, meu Deus, a empresa dele ali, o comércio. Abençoe, meu Deus, os filhos dele, meu Deus, que vão para os colégios todos os dias. A esse que vai sair para trabalhar, que vai voltar para casa de noite. Que eles venham ter um final de semana, para um feriado abençoado na tua santa presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, guarda ele nas estradas, livra de todo mal, toda investida do inimigo que planejou contra a vida desse homem, dessa mulher, dessa família. Eu te peço que o Senhor guarde e proteja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.